Você sente isso? Essa pontada no peito, um vazio que aperta, uma dor que não tem nome, mas que está lá, sempre, como um eco constante. Você acorda com ele, trabalha com ele, e deita com ele, noite após noite. É como se você estivesse sempre esperando por algo, por uma validação que nunca chega completamente, ou que quando chega, não preenche absolutamente nada. Você se sente um impostor, mesmo depois de conquistar tudo o que disseram que você deveria querer, todos os símbolos de sucesso que a sociedade impôs. Eu sei bem o que é isso. É a sensação de ser um alienígena no seu próprio jantar de família, quando alguém, talvez um tio bem intencionado, te diz para ser grato por tudo que você tem, e você só consegue acenar com a cabeça, com um sorriso forçado, sentindo-se completamente vazio por dentro, sem conseguir expressar a verdade do que sente. Meu nome é William, tenho 77 anos. Eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás de tudo o que o mundo dizia que eu precisava ter para ser alguém. O diploma da universidade de prestígio, o cargo de diretor na empresa, o carro importado do ano, a casa grande com piscina no bairro nobre. Eu conquistei tudo isso, e muito mais. Conquistei o respeito, a admiração, a riqueza. Mas descobri, da pior forma possível, que a linha de chegada não existe de verdade. E o que eu encontrei no topo dessa montanha de conquistas foi apenas mais espaço para o vazio ecoar, para a solidão se aprofundar. Não sou acadêmico, não sou coach motivacional. Sou só um homem velho, com muitas cicatrizes, que finalmente entendeu o jogo e o que ele realmente custa para a alma. E quero compartilhar essa compreensão com você, antes que seja tarde demais para você também. Nós, homens, somos ensinados desde cedo a engolir a seco. A não falar de fraqueza, a não mostrar a dor, a não ter medo. A perseguir objetivos, a provar nosso valor, a construir um império. E muitos de nós, sem perceber, crescemos com pais que, talvez sem intenção, nos ensinaram que o amor, a atenção, a aprovação, eram sempre condicionais. Que eles vinham apenas depois de uma boa nota na escola, de uma conquista esportiva, de um elogio externo de um professor ou parente. E assim, aprendemos, sem que ninguém dissesse em voz alta, a buscar lá fora o que nunca nos foi dado aqui dentro. É por isso que você se sente assim, com essa sensação de insuficiência, de não ser bom o bastante. Não é um defeito seu. É um padrão que foi gravado a ferro e fogo na sua alma, uma herança silenciosa que muitos de nós carregamos, e que te faz sentir como um alienígena em seu próprio mundo, com essa vergonha de não se sentir suficiente, mesmo quando você tem tudo. Meu pai era um homem respeitado na cidade. Um empresário bem-sucedido, sempre impecável em seu terno de 3 peças, sempre com a palavra certa para os outros, para a sociedade. Mas em casa, era diferente. Lembro-me de ter 8 anos e ter feito um desenho para ele, um navio grande, cheio de detalhes, com bandeiras e fumaça saindo da chaminé. Eu estava tão orgulhoso. Ele pegou o desenho, olhou por um segundo, com uma expressão inescrutável, e disse: "Muito bom, William. Agora vá fazer seus deveres, não perca tempo." Não houve um abraço, um elogio genuíno para mim, para o meu esforço. A presença dele era sempre sobre o que ele esperava de mim, sobre o meu desempenho, nunca sobre quem eu era, sobre o meu valor intrínseco. Ele queria que eu fosse um homem de sucesso, um William melhor, como ele. E eu aprendi que amor era sinônimo de desempenho. Que eu só seria digno de atenção se fosse o melhor, o mais forte, o mais capaz, o mais inteligente. Essa fome por aprovação, por ser visto, por ser suficiente aos olhos dele, virou meu motor. Uma raiva contida por não ser reconhecido, por ser invisível na minha própria casa, me empurrava para buscar isso lá fora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Aos 50 anos, eu vendi minha empresa. Uma empresa que construí do zero, com anos de muito suor, sacrifícios e noites sem dormir. Foi um negócio milionário, o auge da minha carreira. Naquele dia, eu estava no meu escritório, no último andar de um prédio imponente, olhando para a cidade lá embaixo, para os carros que pareciam miniaturas. A caneta na mão, o contrato de venda assinado. Era o ápice, o que todos diziam que era a vitória definitiva, a coroação de uma vida de trabalho. Mas não sentia absolutamente nada. Nem alegria, nem alívio, nem satisfação. Só um vazio imenso, uma sensação de que tinha escalado a montanha errada, ou que a montanha não tinha topo. Lembro de um jantar de comemoração, minha família e sócios brindando com champanhe, os flashes das câmeras. Eu sorria, mas por dentro, era um buraco negro, um abismo sem fundo. A dor sem nome, aquela que você conhece, estava lá, mais forte do que nunca, me perguntando, em um sussurro cruel: "E agora, William?"
Era só isso? Não tem mais nada? Esse vazio não ficou só no trabalho, na minha busca incessante por mais. Ele se espalhou, como uma névoa fria, para todas as áreas da minha vida, especialmente nos relacionamentos mais íntimos. No meu casamento, eu era o provedor incansável, o homem forte, que resolvia tudo, mas estava emocionalmente ausente, uma sombra ao lado da minha esposa, Maria. Ela tentava se aproximar, tentava conversar sobre sentimentos, mas eu não sabia como. Não sabia me abrir, não sabia falar dos meus medos, da minha própria dor, porque nunca me ensinaram isso. Com meus filhos, repeti o padrão que aprendi. Elogiava as notas altas na escola, os troféus de futebol, o desempenho acadêmico e esportivo, mas me faltava a presença, o olho no olho, estou orgulhoso de você, meu filho, não importa o que você faça ou deixe de fazer. E a culpa, ela veio pesada, como um tijolo no estômago, quando percebi que tinha criado uma distância, uma barreira invisível e fria entre nós, tudo por causa da minha própria dor sem nome, da minha própria busca incessante por uma validação que nunca veio de verdade. Eu tinha um amigo de longa data, o Carlos. Ele sempre foi como eu, um corredor incansável, sempre atrás do próximo grande feito. Aos 60 anos, ele ainda falava em próximo grande negócio no exterior, próxima viagem de luxo para a Europa. O olhar dele era sempre de quem buscava algo que faltava, uma inquietação constante, uma febre que nunca passava. Ele morreu cedo, de um ataque do coração fulminante, aos 62 anos, ainda correndo, ainda planejando a próxima conquista. Por outro lado, tinha o José. O José nunca foi o homem de sucesso, na visão do meu pai, ou na visão da sociedade. Ele era um professor aposentado, vivia numa casa modesta, tinha um pequeno jardim nos fundos. Nos últimos anos, quando eu o visitava, ele estava sempre ali, no quintal, tranquilo, regando suas plantas, lendo um livro na varanda. O olhar dele era sereno, de paz genuína, como a de alguém que não tem mais nada a provar. Ele nunca correu, ele apenas foi, em sua simplicidade. E percebi que o José tinha encontrado a suficiência, a plenitude que eu persegui minha vida inteira, sem nem precisar procurar, sem precisar de títulos ou fortunas. A liberdade, meu amigo, não é ter todas as opções do mundo, nem é não ter mais contas a pagar, ou poder viajar para qualquer lugar. A liberdade, para mim, aos 77 anos, é a ausência daquela urgência interna, daquele, preciso fazer mais. É poder sentar em silêncio, aqui na minha varanda, com uma xícara de café, sem sentir que estou perdendo tempo, sem a mente me cobrando. É olhar para o meu neto brincando com seus carrinhos no chão da sala e estar ali, de verdade, com ele, sem a mente fugindo para o que preciso fazer ou conquistar em seguida. É a suficiência de ser quem eu sou, com minhas falhas, minhas rugas e minhas histórias, sem precisar provar absolutamente nada a ninguém, nem a mim mesmo. É a presença. Estar presente, aqui e agora, com o que é a única coisa que realmente importa, e que realmente preenche esse vazio que te persegue. É o verdadeiro oposto do vazio que você carrega, porque a solução externa nunca funcionou, e porque, eu garanto, não vai funcionar para você também, por mais que você tente. Porque a raiz do problema não está lá fora, nas coisas que você ainda não tem. Ela está na crença profunda de que você não é suficiente como você é, que falta algo em você. E essa crença te alimenta com a vergonha de parar, o medo de ser visto como fraco ou preguiçoso, o pavor de não ter mais um objetivo grandioso para perseguir. É um ciclo vicioso, cruel e autodestrutivo. Você corre para preencher o vazio, mas a corrida em si é a que te mantém vazio, exausto. Você busca validação, mas a própria busca valida a ideia de que você precisa dela, de que você não basta. É um engano profundo, uma armadilha sutil que muitos de nós, homens, caímos sem perceber, e que nos impede de sentir a plenitude, a paz e a suficiência que está, e sempre esteve, dentro de nós, esperando para ser descoberta. Se você sente essa dor, esse vazio que não tem nome, essa vergonha de não se sentir suficiente, eu quero te dizer algo muito importante: você não está sozinho. Muitos de nós carregamos isso, e você tem permissão para parar de correr. Tem permissão para sentir o que precisa ser sentido. Tem permissão para ser suficiente, hoje, agora, neste exato momento, sem precisar de mais nada, de mais ninguém. Comece por um momento de silêncio, de verdade. Apenas 5 minutos. Sem celular, sem TV, sem música. Apenas você e seus pensamentos, sua respiração. Observe o que surge. Não julgue. Apenas esteja ali, presente. É um começo, um passo pequeno, mas poderoso. Se esta conversa tocou você, se fez algum sentido para a sua alma, por favor, não guarde isso só para você.
Compartilhe este vídeo com outro homem que, você sabe, pode estar carregando o mesmo vazio, a mesma dor. Ele precisa saber que não está sozinho. Ele precisa saber que existe uma saída, uma outra forma de viver, e que a paz pode ser encontrada.